A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes. Nossa vergonha saudável é essencial como a base da nossa espiritualidade. Ao nos advertir de nossas limitações essenciais, nossa vergonha saudável nos faz saber que não somos Deus. Nossa vergonha saudável nos conduz na direção de um significado maior. Ela nos faz saber que existe algo ou alguém maior do que nós mesmos. Nossa vergonha saudável é a base psicológica da nossa humildade. Amigo ouvinte, inicia o programa Café Literário pelas ondas fraternas da Rádio Rio de Janeiro. Eu sou Henrique Fernandes, apresentador. Nos últimos programas temos falado sobre o tema da vergonha, um tema tão comum em nossas vidas e penso, tão pouco falado, tão pouco discutido e diria mais, tão pouco estudado. Daniel Goleman, um dos autores mais conhecidos na área da psicologia, especialmente pelos seus estudos na área da inteligência emocional, inteligência social. Em um de seus artigos, ele chegou a escrever que os psicólogos, reconhecidamente mortificados e um pouco desconcertados, estão tardiamente se concentrando na vergonha, uma emoção preponderante e poderosa que de algum modo escapou até o momento de um exame científico rigoroso. É bem verdade, amigo ouvinte, que não é nossa pretensão realizar esse estudo científico rigoroso, repetindo as palavras de Daniel Goleman. Mas é aproveitar esse espaço de reflexão, de compartilhamento de ideias que tem sido o Café Literário, com base em livros, autores, que nos ensinam a pensar, na verdade nos convidam a pensar, a refletir de maneira crítica sobre as nossas emoções, a nossa vida, a vida em sociedade e tantos outros assuntos. A nossa intenção é falar um pouco sobre esse tema. E neste sentido, nós separamos 2 livros importantes que falam desse tema. Um deles dedica um capítulo especial ao estudo da vergonha. O livro foi escrito por uma dupla de psicólogos norte-americanos, a doutora Kristin Neff e o seu colega Christopher Germer. E nesse livro eles falam sobre a autocompaixão e como isso pode nos ajudar a lidar com aquela vergonha que foi internalizada e virou uma identidade. A pessoa envergonhada encontra muitos desafios pessoais e interpessoais para agir, para se colocar no mundo, para falar o que pensa, para expressar os sentimentos. Por isso, o caminho da autocompaixão, que tecnicamente significa essa atitude, essa capacidade de lidarmos conosco de uma forma mais gentil, mais acolhedora. Habitualmente nós treinamos a compaixão com o outro, mas é muito importante que nos consideremos também como o próximo mais próximo de nós mesmos, a nossa pessoa, passando a nos tratar de uma forma mais acolhedora, mais gentil, menos autocrítica e menos exigente e menos perfeccionista. A base da autocompaixão é exatamente esta. E isto abranda o sistema pessoal de punição, de autocobrança e nos permite desenvolver um padrão novo, diferenciado, mais gentil, de lidarmos com as nossas imperfeições, com os nossos erros e, especialmente, com essa vergonha que foi ao longo do nosso desenvolvimento emocional internalizada, como se eu tivesse um defeito de funcionamento, uma falha interna, uma rachadura tão grave que me torna
diferente do outro e por isso eu acabo me julgando de uma forma mais severa. Eu sou sempre uma pessoa confusa, eu sempre me enrolo, e assim por diante. Então, a autocompaixão é um caminho poderoso para lidarmos com os nossos quadros de vergonha problemática, a vergonha tóxica. Aliás, essa expressão, vergonha tóxica, é utilizada por um outro autor. Portanto, é o segundo livro que nós separamos para falar sobre este tema. É de um autor que faleceu há pouco tempo, que se chama John Bradshaw. Ele é bastante conhecido nos Estados Unidos e tem algumas obras. Em português, até onde eu sei, nós temos 2 obras dele. Uma delas fala da criança interior, que é uma obra interessante, vale a pena consultar. E a outra se chama Curando a Vergonha que Impede de Viver. Ele mergulha ao fundo nesse tema. Eu diria que fez um estudo profundo dessa questão. Em algumas passagens do livro é preciso até ler com um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de atenção, porque, como eu disse, ele vai fundo nessas reflexões, nesses paralelos. Ele se baseia na psicologia, especialmente, na experiência pessoal dele, e muitas outras referências estão lá colocadas no livro. Eu digo também que vale a pena consultar esse livro. E ele nos fala da vergonha tóxica, aquela vergonha que deixou de ser saudável, natural, porque naturalmente nos comportamos. Na verdade, naturalmente nós sentimos vergonha, mas em algum momento ela pode se tornar problemática. Ela pode se tornar uma dificuldade pessoal. É quando então ela se torna tóxica, na expressão de John Bradshaw. E eu vou retomar esse estudo porque penso ser importante nós compreendermos um pouco mais essa ideia da vergonha tóxica. No livro em questão, o nosso autor vai nos falar, num primeiro momento, da vergonha natural. Ele diz mais, a vergonha saudável. Quer dizer, a vergonha como uma emoção humana saudável. É como uma permissão para ser humano. Porque esse nosso sentimento saudável de vergonha nos faz saber que nós somos limitados. O ser humano é limitado, é vulnerável. Não temos um poder ilimitado. Então a vergonha saudável é uma emoção, como ele diz, que chama a atenção para nossos limites. Então a vergonha não é necessariamente um problema, uma dificuldade, mas pode se tornar algo muito problemático e algo tóxico. É quando então, como já dissemos, ele vai falar da vergonha tóxica. O que isso significa, amigo ouvinte? Ele diz que a vergonha que nos escraviza, ela nos intoxica. E se encontra na base de muitos problemas psicológicos. Ele aqui chama de síndromes neuróticas de comportamento e outros transtornos. É verdade. Na base de muitos problemas psicológicos, nós vamos encontrar a vergonha tóxica. A vergonha que foi internalizada, deixou de ser uma emoção humana, comum, saudável, que faz parte do desenvolvimento, que lembra que somos imperfeitos, que pode ser a base do desenvolvimento da nossa própria humildade, da nossa própria espiritualidade, e passa a ser um sintoma. E aí é que tudo se complica um pouco. Ele questiona assim, o que é a vergonha que nos escraviza? Como ela se estabeleceu em nossa vida? O que acontece com a vergonha saudável durante esse processo? São perguntas que ele levanta e vai responder ao longo do texto. Ele diz que a vergonha tóxica é vivenciada como a sensação difusa de que sou imperfeito e defeituoso como ser humano. Isso é importante, nós precisamos compreender isso.
a vergonha tóxica que nos escraviza. Por que nos escraviza? Porque ela nos deixa com essa sensação interna de estarmos acorrentados. Ele chega a usar uma expressão contundente que diz assim: é como um sangramento interno. Portanto, ela é vivenciada como uma sensação difusa, quer dizer, sem foco. É uma coisa que se espalha dentro da gente. Essa sensação de que eu sou imperfeito. É como se eu tivesse um defeito como ser humano. Isso causa constrangimento. Isso causa inadequação. Porque, nesse caso, a vergonha não é mais uma emoção que aponta, que sinaliza os nossos limites. É um estado de existência, ou como ele diz, é uma identidade essencial. E nos confere uma sensação de inutilidade, uma sensação de fracasso e de insuficiência como ser humano. Ele diz algo importante: é um rompimento do eu com o eu. Então a pessoa que tem essa base de vergonha tóxica, que escraviza, ela evita se expor, na verdade, expor o seu eu interior aos outros, porque ela tem medo. Vergonha problemática combina com medo. O medo de ser punido, o medo de ser ridicularizado, o medo de ser excluído, o medo de não pertencer mais. Por que isso? Porque se eu me revelo como eu sou, se eu falo dos meus medos, das minhas fragilidades, dos meus defeitos, dos meus vícios, e quem não os tem, mas se eu falo isso, ou em outras palavras, se eu mostro tudo isso, mas também as minhas qualidades, as minhas habilidades, os meus recursos, se eu me revelo por inteiro, eu serei expulso, excluído, criticado, julgado e criticado, e serei alvo de ataques, de condenação, e isso vai trazer muito sofrimento. Então a pessoa evita se expor. Por isso, como ele diz, a vergonha tóxica é bastante penosa, porque é a exposição dolorosa do suposto fracasso do eu ao eu. Suposto fracasso. A pessoa acaba se desprezando e sente que, no fundo, é como se não pudesse confiar em si mesma. Ele desenvolve a ideia, como já falamos, dizendo que, nesse caso, essa emoção humana foi internalizada. É quando a pessoa, por exemplo, tem medo, internaliza o medo, e o medo deixa de ser uma resposta emocional básica diante de situações de risco e de perigo, e todo mundo vivencia isso. Mas o medo internalizado vira uma identidade, e a pessoa se diz: porque eu sou medroso. Ou então, a pessoa no momento de raiva, porque sentiu que os seus valores pessoais foram desrespeitados, suas necessidades pessoais não foram atendidas, ela entende que isso não é justo e teve raiva. E ela internaliza essa raiva e passa a dizer para as pessoas: eu sou raivoso, eu sou irritadiço. Não necessariamente. Toda emoção internalizada passa a ser uma identidade. Eu crio uma imagem de mim mesmo a partir disso. Seja o medo, seja a raiva. Por exemplo, quando eu tenho uma dúvida, e qual é o humano que não tem dúvida? E ele então internaliza a dúvida e diz assim: eu nunca aprendo. Eu tenho uma dificuldade para ler as coisas e guardar. Na verdade, eu não sou muito inteligente. Emoção internalizada. A emoção se torna a essência do caráter da pessoa, a sua própria identidade. Como diz aqui Bradshaw, o indivíduo não tem raiva ou melancolia, ele é irritado e melancólico. Então, a vergonha, quando ela é internalizada, ela passa a dominar os sentimentos, as necessidades e os próprios impulsos instintivos naturais da pessoa. Ele diz assim: ser dominado pela vergonha
significa que ao termos qualquer sentimento, medo, raiva, inveja, qualquer sentimento, qualquer necessidade ou qualquer impulso, então sempre ficamos imediatamente envergonhados. Ou seja, o ser humano na sua essência, ele lida diariamente, seja na sua condição biológica, fisiológica, na sua condição psíquica, na sua condição emocional, interpessoal, ele vai lidar diariamente com emoções, com necessidades, com instintos, porque ele tem várias necessidades, desde necessidades fisiológicas até necessidades emocionais, sociais, espirituais. Ele lida com instintos, com impulsos, porque ele é um ser humano. Ele é apenas um ser humano. E ao lidar com tudo isso, quando a vergonha já foi internalizada, ou seja, quando a pessoa se percebe envergonhada, ela imediatamente, diante desses impulsos, necessidades, ela experimenta a vergonha. Então ela sente um certo constrangimento, então ela se isola, então ela se afasta, ela nega, ela disfarça, ela esconde, porque ela está envergonhada. Ou seja, essa vergonha que foi internalizada, ela alcança uma condição essencial do ser humano. E isso também promove, o que ele explica aqui logo depois, uma espécie de isolamento, uma certa autoalienação. O que isso significa? É como se nós vivenciássemos partes do nosso eu como coisas estranhas a nós mesmos. Alguma coisa assim do tipo, eu experimento isso aqui dentro, mas isso não me pertence. Ele dá um exemplo disso. Se você nunca pôde expressar raiva na presença da sua família, então ela se transforma numa parte alienada de você mesmo. O que é uma parte alienada? Isso fica guardado. É como se isso não te pertencesse. Então, quando você experimenta raiva e fica zangado, você se envergonha disso. Nós, muitas vezes, aprendemos que essa parte da minha pessoa, quer dizer, ter raiva, eu preciso negar isso. Eu preciso esconder isso. Isso não me pertence. Isso não é bom. Isso não é válido. Mas como é que eu vou me livrar disso? Isso está aqui dentro. Eu entro em vergonha. Então eu vou como que me anulando. Ou vou adotando disfarces. Um falso eu, como ele fala aqui em várias passagens do livro. Um eu bonzinho, por exemplo, com medo de desagradar, porque se eu mostrar a minha raiva, eu não serei mais amado. Eu não serei admirado. É isso que a gente pode chamar como uma parte alienada, quer dizer, uma parte deslocada do nosso próprio eu. Em outras situações, eu me acho imperfeito, inferior, uma sensação de ser um fracasso, fake. Ninguém me conhece lá no fundo, porque se me conhecesse, veria que eu tenho muitas falhas. Esse é o quadro da pessoa que internalizou a vergonha. Isso vai impactar, inclusive, as relações amorosas, afetivas, desde amizades ou coleguismo, ou no caso, numa ordem, digamos assim, o coleguismo, as amizades e as relações mais íntimas, amorosas. Isso vai impactar, porque se eu me percebo imperfeito ou inferior, e mesmo um fracasso, quem será capaz de me amar? Porque o amor pressupõe compartilhar sentimentos. E isso nós merecemos tomar consciência de tudo isso, porque é possível mudar, é possível transformar isto. Em outra parte do livro ele faz um comentário importante nessa linha, essa sensação de inadequação, de sermos defeituosos e inferiores. Isso causa essa fragmentação interna, eu não me sinto inteiro, completo. É como se
eu experimentasse, usando as palavras dele, uma sensação difusa de nunca fazer parte de nada. Mas aí eu paro para pensar. Eu vou à igreja, eu vou ao curso, eu vou à casa espírita, eu me encontro com amigos, mas quando eu me percebo sozinho, a sensação é essa. Parece que eu não faço parte de nada. É como se eu estivesse do lado de fora, olhando para dentro. É como se alguma coisa tivesse sido perdida dentro de mim ao longo da minha história emocional. E eu preciso recuperar isso. Há uma frase que me ocorre do grande psicanalista suíço, Jung, que diz que onde teu medo estiver, aí está a tua tarefa. Essa ideia do Jung se aplica igualmente à vergonha. Ao perceber a vergonha tóxica, aí está a nossa tarefa. É olhar para isso. Amigo ouvinte, o tema é complexo, sem dúvida. O livro propõe reflexões muito graves, eu diria, profundas. E a parte segunda do livro, que é uma parte bastante significativa, é dedicada à solução, como ele diz, que são os caminhos que nós podemos percorrer, as experiências que podemos realizar para vencer o quadro da vergonha tóxica, da vergonha problemática. Todos esses passos recomendados por ele, logo no início, ele lista 14 passos importantes, todos eles se inscrevem naquilo que ele chama de métodos de externalização. Isso, por si só, já é bastante significativo. É sair de si, estabelecer contato social, isso é um passo importante, que é compartilhar os sentimentos de uma forma sincera, é treinar isso diariamente, não é fácil. É criar um vínculo de confiança com uma pessoa, por exemplo, pode ser um terapeuta, um amigo, que não tem essa base de vergonha, para que a gente possa fazer o espelhamento, aquilo que se pode chamar, ele usa isso, a ponte interpessoal. Você restabelece isso, ressignificar as nossas experiências, olhar para as nossas feridas, o trauma do abandono, da rejeição, que um dia nós sofremos, é curar essas feridas. Ele recomenda escrever sobre tudo isso, externalizar essas experiências do passado, os nossos sentimentos, os nossos medos, as nossas incertezas e expressar isso. Cuidar dessa criança interior ferida, e quem é que não tem? Olhar para essas partes todas do nosso ser, do nosso mundo íntimo, integrar tudo isso, fazer o trabalho da autoaceitação, da autocompaixão. Não estamos aqui dando receitas porque isso não existe. São itens para a nossa reflexão. Desenvolver o que um outro autor chama de voz compassiva, porque a nossa voz interna é muito crítica, é muito severa. Então é bom trabalhar a voz da aceitação, a voz da autocompaixão, nos acolhermos. E como ele também se inspira em princípios espirituais, religiosos, ele por fim diz assim: aprender a criar através da prece e da meditação um local interior de silêncio no qual ficamos centrados e fixados em um poder superior, pessoalmente estimado, que você pode chamar de Deus. Isso também ajuda. Na verdade, em última análise, é treinar a autocompaixão, que temos falado aqui nos programas e uma rica literatura sobre isso. A autocompaixão. Eu penso que, no fundo, tudo isso nos remete ao grande convite que Jesus um dia fez a todos nós. Brilhe a vossa luz. Essa capacidade de sair um pouco de nós mesmos, nos curarmos interiormente com muito trabalho, com muito esforço e com muito tempo e com muita paciência, e mostrarmos a nossa luz, porque aqui dentro há muita luz. Dentro de você, dentro de todos nós, existem sombras e também
muita luz. O convite do Mestre foi este: brilhe a vossa luz diante dos homens. Aqui nos despedimos, amigo ouvinte, desejando a você muita paz. Até breve! A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Café Literário. Produção e apresentação, Henrique Fernandes.